Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Começando mais um programa Painel Livre pela TV Vale. E no painel de hoje estamos recebendo a doutora Giovana Amaral Cordeiro, que é geriatra, e vamos falar sobre demências em idosos. Bate-papo de hoje aqui no nosso Painel Livre. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Doutora Giovana, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Marconi. Que seja muito proveitoso o nosso bate-papo hoje. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, a gente está aqui numa prestação de serviços e eu gostaria, já que a gente vai falar sobre demências em idosos, né, eu gostaria que você explicasse para a gente o que caracteriza a demência e quais são os principais tipos que afetam os idosos. Sim, demências são alterações, né, um conjunto de sinais e sintomas que vão gerar alterações cognitivas, geralmente da memória, do pensamento, do comportamento, que somado a alterações no dia a dia do paciente, com dependência para coisas que antes eles faziam corriqueiramente, sem dificuldade, vai gerando dificuldade, né, no funcionamento desse paciente. A gente soma isso, a gente suspeita de demência. Mas claro que existem outros que a gente chama na medicina de diagnósticos diferenciais, outros problemas que podem gerar essas alterações e que a gente deve descartar, por isso que a gente precisa de avaliação médica. Eu sugiro avaliação geriátrica para a gente poder fazer esse diagnóstico corretamente, para conseguir instituir um tratamento adequado, uma abordagem adequada para que essa demência, que é um diagnóstico muito sério, né? São doenças progressivas, atualmente incuráveis, que eles tenham um manejo o mais adequado possível. A demência, ela é uma patologia exclusiva de idosos? Não, a gente tem até as demências que a gente chama de pré-senis, né? Geralmente a partir dos 40 anos de idade. Elas são muito mais raras, graças a Deus, né? Inclusive nas demências pré-senis, a doença de Alzheimer ainda é mais comum, mas a gente tem outras, demência frontotemporal, doença por corpos de Levy, que são mais comuns nessa faixa etária. Mas com o avançar da idade, o aumento da incidência de demência é significativo, né? Em torno dos 80 anos, a gente tem uma incidência de demência muito maior do que em torno de 60, e se for comparar em torno de 50, 40 anos, é infinitamente maior. Graças a Deus, são mais raras, sabe? Agora, tem alguma relação do envelhecimento natural da memória e sinais de demência? Sim. A memória, ela vai ficando alterada no envelhecimento. A gente chama de lentidão de memória. Antes disso, eu sempre dou um exemplo para os pacientes entenderem que esquecimento é normal em qualquer fase da vida. Então, presta atenção em tudo que eu vou falar. Não parem de ver agora. Principalmente depois da Covid, né? Em qualquer fase da vida. Eu sempre dou o exemplo do menino de 10 anos de idade, que é excelente aluno, estudioso, chega em casa, estuda a matéria da prova, a professora é excelente, tem uma didática ótima, chega na hora da prova, ele não tira total porque ele esquece algumas coisas. Mas isso não está trazendo prejuízo para ele ainda está passando de ano, com boas notas e tal. O que é estranho? O aluno ser estudioso, atento, a professora ser ótima e ele ser reprovado. Chega na hora da prova, ele esquece muito. Isso aí tem um alarme. A mesma coisa no envelhecimento. Às vezes eu demoro um pouco mais para lembrar de uma coisa e falo, ai, nossa, aquilo que eu tinha esquecido, né? O pessoal cobra muito, aquele nome, aquele remédio, eu tinha que tomar 8, vou tomar 9, mas não ficou esquecido, não trouxe um prejuízo para eles, então não tem problema.
A partir do momento que traz um prejuízo, que o paciente, o idoso, ele vai ficando dependente, ele precisa de outras pessoas para organizarem o dia a dia deles, para as finanças, para preparar um almoço de família, para tomar os remédios sozinho, para sair fazer compras, aí já é um alerta. Então, esse esquecimento não é normal, ele precisa ser investigado. Tem fatores de risco que pode contribuir? Tem, para a demência, tem né? inúmeros. Hoje a gente tem comprovado cientificamente 14 fatores de risco, que vão desde a baixa escolaridade, que a gente tem melhorado isso, até poluição do ar. Poluição do ar é considerado um fator de risco. Então, em grandes centros que a poluição do ar é mais exacerbada, a gente tem mais demências do que no campo. Só que aí no campo a gente sabe que tem menos escolaridade, então vai somando, né? Esses 14 fatores de risco, eles são somados. Passa por quadros de depressão na vida, então a gente tem que tentar ter vida social, tratar suas doenças mentais, diabetes, tabagismo, bebida alcoólica, então fumar e beber não é legal, fumar de jeito nenhum, beber, pelo menos evitar os excessos, sedentarismo, obesidade. Agora, recente, nesses 14 já foram incluídos alterações de visão, alteração de colesterol, tá? Colesterol alto é um fator de risco. Então, se a gente for olhar todos esses fatores de risco que eu falei, eles são equivalentes a 45% dos fatores de risco de doença, de Alzheimer, né? Eu estou falando de Alzheimer. Me parece ser muito comum ter todos esses, né? É muito comum, é muito comum. Só que se a gente sabe disso hoje, né? Porque hoje a gente é orientado, a gente tem informação. É diferente lá dos nossos avós, que não tinham informação e que a caduquice era normal. Né? Só que eles faleciam mais novos, né? Hoje a gente tem a pessoa com demência, o caduco, ele vive 10, 15, 20 anos com a demência. Então, a gente tem que tentar mudar mesmo o nosso hábito de vida. Lá na infância, lá na vida adulta, com hábitos saudáveis, sem vícios, né? Com vida social, estudar, ser pessoas mais estudiosas, que a gente esteja sempre aprendendo coisas novas. Pelo que você está dizendo, qualidade de vida é fundamental, então, né? Para evitar a demência. Sim, com certeza. Agora, quando você diz baixa escolaridade, estudo, né? Uma boa formação, isso tem a ver com exercitar o cérebro? Sim, tem a ver. Ele recebeu pouco estímulo, então é um cérebro que foi pouco treinado. Por isso que eu falo que estudou pouco, não tem muito jeito, mas aprendeu a ler? Vamos ler, colocar a leitura mais frequente no dia a dia, ou tem habilidades, vamos fazer um artesanato, ou vamos tocar um instrumento, tudo isso estimula a cognição. Falar um idioma novo. Falar um idioma novo, falar um idioma novo é uma estratégia excelente. Tem comprovação também de que ajuda, né? Terapeuta ocupacional super valoriza isso de estímulo cognitivo com novo idioma, porque está estimulando uma área lá que esteve sempre parada. Então, no início, eu já tive paciente idoso que tinha 3 cursos superiores que nada tinham a ver um com o outro. Nada. Tipo, história, farmácia e contabilidade. Esse idoso, eu precisei de acompanhar ele 4 anos. Nesses 4 anos eu tive, já há quase 90 anos, nesses 4 anos eu tive dificuldade de fazer o diagnóstico dele, porque ele me enganava bem, ele tinha tanto estímulo cognitivo que para ele perder isso, ser passado para o dia a dia dele, isso ficou difícil. Então, é uma prova de que realmente o estímulo cognitivo faz diferença e adia o início da doença, né? Paciente evoluiu, né? A gente não teve dúvidas depois, mas é uma prova, sabe? E, ao mesmo tempo, o paciente que teve pouco estímulo, eu tenho pacientes que teve 0 anos de escolaridade, né? São analfabetos mesmo, moram em zona rural, nem rádio ouvem, tem alguns que são assim, então eles têm muito pouco estímulos.
E isso é ruim, isso é um fator de risco. Quando eles tiverem de ter doença de Alzheimer, ela vai vir antes do que no que foi estimulado. Bom, estamos conversando com a doutora Giovana Amaral Cordeiro, médica geriatra, que está falando aqui com a gente sobre demências em idosos. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já.